Olá, turma. Dando continuidade às aulas de História do sexto ano da Escola Universo do Aprender, hoje vamos iniciar o capítulo 6, que tem por título Os Indígenas do Brasil. Bom, dentre os assuntos que iremos abordar, primeiro vamos falar sobre o povoamento do Brasil, posteriormente iremos conhecer os paleoíndios, posteriormente os povos sambaquis, depois os povos Tupi e Macro-G. Aí vamos conhecer que são os Tupi e os Macro-G. E finalizaremos com os povos da região amazônica. Bom, segundo a gente já estudou em aulas anteriores, o povoamento do Brasil ele inicia-se há milhares de anos, muito antes da chegada do português ao nosso país. Bom, então, como que há essas explicações? Bom, há vários vestígios em vários sítios arqueológicos espalhados pelo nosso país que comprovam essas teses de que o povoamento do Brasil por povos é muito anterior à chegada do europeu. Também não só do Brasil, do próprio continente americano, como a gente viu em outras aulas, as hipóteses para o povoamento da América. A gente conheceu pesquisadores que afirmam que a chegada do homem ao nosso país é muito anterior. Bom, também é importante a gente ressaltar que há um grande número de tribos indígenas, de etnias indígenas, e elas apresentam a diversidade. Cada a etnia apresenta a sua forma de viver, a sua organização social, a sua forma de se alimentar, as suas características são peculiares a cada nação indígena. Então é o que a gente chama dessa diversidade dentre os grupos indígenas que habitaram o nosso continente. Bom, vamos falar primeiramente dos paleolíndios. Bom, por volta de 12 mil anos atrás, eles eram caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos. Então eles tinham a característica, né, de caçar animais, de pescar animais e também de procurar tanto as raízes quanto o fruto. Isso a gente aprende que essa característica é uma característica nômade, ou seja, eles se deslocam em busca de meios de sobrevivência. É o que a gente são nômades. Então eles sempre se deslocando em busca de caças, em rios que tenham peixes para pescar e locais onde eles possam colher tanto raízes quanto frutos. É uma característica nômade. Bom, dentre os vestígios, né, encontrados por os pesquisadores para estudar os paleolíndios, a gente encontra ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e os próprios fósseis que são utilizados para datar a idade desse fóssil. Bom, a região mais importante no estudo dos paleolíndios é o que a gente chama da região de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, local onde há grandes pesquisas de Nied Guido, que nós vimos em aulas anteriores. Bom, na página 300 a gente vê a imagem de um crânio de um paleolíndio datado de 12 mil anos atrás. Ele foi encontrado nessa região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. É um sítio arqueológico muito importante nesse tipo de estudo. E também no período... por que é paleolíndio? Porque eles viveram no que a gente chama de período paleolítico. Bom, nesse período paleolítico, é importante a gente frisar que há também a presença da megafauna brasileira. Aí o que o livro fala para a gente do que seria essa megafauna? Bom, a megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte já extintos, ou seja, não existem mais esses animais. Já não tem mais exemplares dele em natureza, que conviveram com os seres humanos na pré-história. São exemplos de animais da megafauna: mamute, leão das cavernas e rinoceronte gigante. No Brasil, foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os paleolíndios entre 12 e 4 mil anos atrás, como mastodonte, anta gigante, tatu gigante, tamanduá gigante, tigre de dente de sabre, preguiça gigante, xenorinotério. O mamífero, esse xenorinotério, ele era um mamífero quádrupede de 2,5 metros e pesava cerca de 800
quilogramas. Então, eram animais extremamente de grande porte, que representa essa megafauna. Aí embaixo a gente vê o fóssil de uma anta gigante, que foi encontrado aqui no Brasil. Posteriormente, vamos conhecer os povos dos sambaquis. Bom, os povos dos sambaquis, eles são considerados os primeiros habitantes do Brasil. Eles ocuparam a região costeira do nosso país, ou seja, o litoral. Mas o que é um sambaqui? Bom, segundo o livro, sambaqui é uma palavra de origem tupi, que significa amontoado de concha. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmica, de pedra e ossos, ferramentas, armas e restos de fogueira e de alimentos, como peixes, ostras e mariscos. Bom, os sambaquis mais antigos, segundo os estudiosos, eles são datados de 10 mil anos atrás. Em sua maioria, os sambaquis eles são encontrados na região litorânea, porém, há também a presença de sambaquis no interior, que eles já são chamados de sambaquis fluviais. Segundo o livro, podemos encontrar sambaquis fluviais, no caso, no Vale da Ribeira, no estado de São Paulo, e nas proximidades dos rios Xingu e Guaporé, na bacia do rio Amazonas. É o que a gente chama de sambaqui fluvial. Bom, na página 301 tem um texto que fala sobre o tamanho dos sambaquis. Vamos lá. Os tamanhos dos sambaquis variam, desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos de longe, bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas hoje como sociedades dos sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Aí embaixo a gente vê uma representação de um sambaqui, né? Os povos dos sambaquis produziram objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras talhadas em formas de animais. Ao lado, um zoolito feito por volta de 8 mil anos atrás, encontrado em Sambaqui, do estado de Santa Catarina. Bom, posteriormente vamos conhecer os povos Tupi e Macru-G. Bom, para estudar os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisam o idioma desses povos, com base na comparação de semelhanças e diferenças entre as línguas indígenas. Os estudiosos se classificam em 2 troncos linguísticos principais, Tupi e Macru-G. Então, os povos eles têm esse tronco linguístico Tupi, ou então ele tem o tronco linguístico Macru-G. Primeiro, Tupi. Bom, o Tupi é a língua indígena dos Araras, que é uma nação indígena, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Bom, segundo o livro, esses povos tupis eles se originam na região da Amazônia e migram para outras regiões do nosso país, há cerca de 2 mil anos atrás. E eles começam a ocupar principalmente a região litorânea do nosso território. Aqui a gente observa uma representação na página 303 que representa justamente essa migração do povo tupi. Em laranja, ali na região da bacia amazônica, onde a gente vê os rios Solimões, Rio Negro, Rio Madeira e o Rio Amazonas, em laranja, é o que, segundo os estudiosos, é a região de origem dos tupis, dos povos de língua tupi. E a seta em vermelho, né, que a gente vê descendo pelo rio Aripuanã, aí vai mais embaixo para a região centro-oeste, rio Tietê, aí sobe pelo litoral, aí contorna todo o litoral que a gente chama hoje de Nordeste, passa pelo litoral do nosso estado e retorna à bacia da Amazonas. É o caminho que os povos tupis eles percorrem e eles vão se fixando. Então eles ocupam boa parte de todo o nosso território, principalmente da região litorânea, do sudeste para cima. A região litorânea do nosso país é toda ocupada pelos povos de tronco linguístico tupi. Como a gente observa nesse mapa, representando justamente essa migração do povo tupi.
Posteriormente, vamos conhecer os povos de tronco linguístico chamado Macro-G. Bom, eles se originam na região litorânea do Brasil, ou seja, eles se originam principalmente na região litorânea, e quem chega ao litoral é justamente os Tupi. Então há um conflito entre esses dois povos, tanto os Macro-G quanto os Tupi. Com isso, há já um movimento de migração desses povos Macro-G para o interior do Brasil, principalmente para as regiões do sul do Brasil, que hoje a gente conhece como os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e etc. E também para a região do Planalto Central, que é o que a gente pode entender como, afirmar que é hoje a região do Tocantins, do Distrito Federal, do próprio estado do Goiás. Então é o que essa região do Planalto Central. Os povos de tronco linguístico Macro-G são os Caiangue, Choclen, Chavante, Boruro e Caiapó. São os principais povos de tronco linguístico Macro-G. Bom, uma característica desses povos é que eles construíam suas aldeias próximas aos rios. E eles praticavam agricultura e dependiam da caça, da pesca e da coleta. Uma característica que os difere dos Tupi é que eles praticavam a agricultura, os Tupis não. Bom, posteriormente a gente vai conhecer os povos da região amazônica. Bom, essa região ela é habitada muito antes da chegada do europeu ao Brasil. Segundo os estudos, essa região foi ocupada em torno de 5 milhões de pessoas na região amazônica. Ela tem uma característica de possuir umas sociedades complexas, e dentre os principais povos que ocuparam a região amazônica está os Marajoaras e os Tapajós. Primeiro, o que eram os Marajoaras? Eles ocupam a região que hoje conhecemos como Ilha do Marajó. Eles têm a característica de manejo das águas, e eles construíram aterros chamados de tesos. O que seriam esses tesos? Bom, os tesos tinham os tamanhos variados, e além de serem usados para habitação, podiam servir como cemitérios e centros cerimoniais. Entre os vestígios dos Marajoaras estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. Os tesos, eles eram grandes aterros que eles construíam justamente para se abrigar nos períodos de cheia dos rios. Aqui a gente observa uma réplica de uma cerâmica de origem marajoara, a gente observa bem embaixo, né, tipo um jarro, né? E do lado a gente já vê uma representação de uma aldeia marajoara. A gente observa uma ponte, né? A gente observa as casas na parte alta e embaixo o rio, ou seja, é a parte alta que a gente chama de tesos. Bom, aí o que o livro coloca? O povo marajoara habitava na ilha do Marajó. Essa ilha, ela faz parte do estado do Pará, na foz do rio Amazonas. Eles conhecem técnicas de manejo das águas e construem suas aldeias nas beiras dos rios, deslocando-se nas épocas de cheia para grandes aterros chamados tesos. Posteriormente, a gente vai conhecer os povos Tapajós. Eles ocuparam a região do rio Tapajós há cerca de 1000 anos atrás. Eles praticavam agricultura e também eles têm a característica da produção de objetos de cerâmica. Aqui ao lado a gente vê uma peça de cerâmica Tapajó, encontrada na região de Santarém, no Pará. Bom, com isso a gente conclui nosso capítulo. E nesse capítulo, o que a gente estudou? A gente estudou os paleolíndios, a gente estudou os sambaquis, os povos tapajós, a megafauna, o que é um povo marajoara e o que é uma diversidade cultural. Agradeço a atenção de vocês e desejo uma boa leitura e assistam o vídeo. Até a próxima aula.